Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal e ao segmento Clube do Corvo, aquele onde recebo convidados para discutir, trocar algumas ideias sobre quaisquer que sejam os temas escolhidos. Hoje, novamente, o tema é Ataque Animal, e sobre um filme o qual eu já havia abordado previamente aqui no canal, no segmento Cine Corvo. Trata-se de Alligator, filme americano de 1980, dirigido por Lewis Teague. Hoje, junto comigo, tenho o prazer, novamente, de receber a bióloga Nina, que agora irá me ajudar a lançar um olhar diferente para esta criatura, que é a antagonista e vítima no filme. Claro, o jacaré Ramon, que muitos brasileiros que cresceram nos anos 80, nos anos 90, cansaram de assistir na TV aberta. Lembro a vocês que o que iremos fazer daqui em diante não é uma análise aprofundada sobre o filme, visto que é algo que eu já fiz previamente no Cine Corvo. Vou deixar o card acima para os interessados. E aqui agora nós iremos falar sobre Alligator do ponto de vista biológico. Claro, discutindo sobre possibilidades, impossibilidades e não tanto questões cinemáticas, acertos, defeitos deste filme de baixo orçamento. A intenção do Cine Corvo é apresentar os filmes. E no Clube do Corvo, com a presença de pessoas que possuem conhecimento técnico sobre o assunto, conhecimento acadêmico, que é o caso da Nina, ela é uma bióloga, nós podemos dar um passo além e ampliar o debate, levar o filme para outros campos de discussão, outras camadas de discussão. Nós não estamos aqui com o intuito de denegrir a produção, fazer troça dela ou criticá-la, mas apenas lançar um olhar diferenciado que anteriormente não nos foi possível por meio da ótica cinematográfica. É tentar refletir o filme de um ponto de vista crível, mas utilizando os conhecimentos da biologia e o que este campo de conhecimento pode nos fornecer. É isso que a Nina nos deixará como contribuição, já que este é o campo de atuação de saber o qual ela pertence, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Olá, Nina, muito obrigado por retornar e para já. Sinta-se à vontade para introduzir o primeiro tópico de discussão, o primeiro elemento de Alligator que fez você, como bióloga, refletir um pouquinho. Olá, Corvo. Olá, inscritos do canal Cantinho do Corvo. Muito obrigado, Corvo, por me convidar mais uma vez para essa série de podcasts que é o Biopapo, para falar aqui sobre Alligator, que é um filme muito interessante sobre a história desse jacaré mutante, o Ramon. E a primeira coisa que tem que ser dita é um fato interessante sobre jacarés. O fato deles serem considerados fósseis vivos, porque eles tiveram poucas mudanças ao longo da existência deles. Eles existem há mais de 65 milhões de anos e quase não mudaram. E falando em fóssil, fóssil vivo, isso me lembra o fato de que, assim como o personagem de Aracnofobia, o Big Bob, que foi inspirado em um animal real, o Ramon também foi inspirado em um animal real. Foi inspirado no jacaré americano, o Alligator mississippiensis, ou jacaré do Mississippi. O jacaré do Mississippi, ele tem entre 2,3 metros a 3 metros e pode chegar a pesar a 400 quilos
foi registrado em um macho esse peso, um macho adulto. E no filme, o Ramon, ele tem entre 8 e 12 metros, que foi a medição que os personagens obtiveram medindo o tamanho da pata dele. Então imagina quantos quilos o Ramon não tem. O jacaré americano, ele foi muito massacrado nas décadas de entre 50 e 60. Hoje em dia existem 1 milhão de espécimes vivos, mas nessa época eles foram massacrados. Era metade da população que existia. Eles foram muito vítimas de caça para fazerem acessórios, bolsas, botas, cintos, carteiras. É uma atrocidade. E eles conseguiram se recuperar graças a incentivos de pessoas ligadas ao meio ambiente e ecologistas que lutaram contra essas práticas horrendas. Boa memória. De fato, o Big Bob de Arachnofobia, ele realmente era um fóssil vivo, né? Na verdade, foi esse o conceito que o Arachnofobia trouxe para o Big Bob. O de imaginarmos se uma aranha pré-histórica, fosse de algum modo preservado por um habitat que não sofresse nenhum tipo de mudança, um habitat preservado, né? Basicamente, essa ideia, esse princípio básico que acaba por desenvolver, né, a narrativa fictícia do filme Arachnofobia, que nós previamente conversamos um pouco aqui no Clube do Corvo. De fato, boa lembrança. No caso do Ramon, isso não seria necessário, já que o conceito ele é intrínseco ao animal, né? Inclusive, este era um fator que eu não me lembrava, sendo bem sincero, conceitualmente, né? Que os jacarés, crocodilos, eles se inseriam em espécies onde o conceito, né, de fóssil vivo se aplica, o que é bastante interessante, né? Quando nós pensamos na escala evolutiva das espécies e o quanto eles conseguiram resistir às mudanças climáticas, né, que foram centenas, né, milhares talvez. O planeta é muito mais antigo do que nós mesmos, mais antigo do que eles, né? Ele sofreu várias e várias mudanças, continua sofrendo, sejam naturais ou sejam não naturais, né, causadas pela ação do homem. E essas criaturinhas aí, de certo modo, vão conseguindo manter suas características naturais, mesmo assim. É realmente muito impressionante. Os jacarés, eles são tão interessantes enquanto personagens, né, protagonistas ou antagonistas de filmes, que pessoalmente eu imagino que a necessidade de transformá-los em criaturas horrendas não é algo assim que se faz tão presente. Há filmes que trabalham apenas com o ataque em si e não transformam os jacarés ou crocodilos em criaturas atrozes, né, horrendas, gigantescas como o nosso Ramonzito. Mas na época em questão, o sucesso de Jaws, eu acho que meio não, é de fato, né? O sucesso de Jaws, do Spielberg, acabou fazendo com que diretores, produtores, né, de filmes B acabassem apelando, né, de alguma forma com o predador que eles iriam apresentar. E como eu toquei no Cine Corvo, há uma certa mistura de conceitos aqui, né? Um pouco de lenda urbana, algo folclórico e tradicional da cultura americana, e mais a criatura, o animal em si, que de certo modo foi elevado a uma escala muito maior do que normalmente a espécie natural é, de fato, né? É o apelo. É o apelo que era necessário para levar pessoas ao cinema, atrair alguma atenção e vender bilhetes, né?
Jaws foi um filme que, ao mesmo tempo fascinante para a sua época, era um filme, eu diria, amedrontador, né? As pessoas, depois de assistirem Jaws, ficaram completamente horrorizadas e até mesmo cismadas de ir à praia, por causa do Spielberg, do que ele fez com o tubarão. E essas coisas, elas penetram, elas invadem o imaginário da população. E quando você chega nesse patamar, né, de entrar na mente das pessoas, os filmes seguintes eles acabam ficando com um certo fardo, mesmo aqueles que são copycats, que é o caso aqui. Alligator é um copycat de Jaws, até mesmo na estrutura, na apresentação dos personagens, como eles são imaginados e pensados, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo um copycat, ele acaba ficando com um fardo de chocar mais, né? Apresentar um elemento novo que, do mesmo modo que Jaws fez, fascine de algum modo, deixa as pessoas bastante interessadas, vislumbradas com a criatura, mas ao mesmo tempo inserindo aí uma camada de horror, algo que faça com que a criatura seja intimidadora em algum grau. Um jacaré não é um animal assim tão presente em nossas vidas. Eu penso, por exemplo, nos brasileiros. Para nós né? Mesmo aqueles que não moram em regiões próximas do habitat natural de um jacaré, mesmo assim o jacaré ele é presente para nós brasileiros, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi alligator, há anos atrás. Eu era garotinho, e quando eu vi o jacaré, a sensação que o filme me transmitiu foi a sensação de pertença. Porque, embora nós estejamos falando do jacaré do Mississippi, que é uma espécie de jacaré americana, né? No caso estadunidense, lá dos Estados Unidos, nosso jacaré também é americano, né? Mas sulista. Enfim, embora sejam espécies diferentes, jacaré, querendo ou não, é um símbolo nacional. A única vez que eu vi um jacaré na vida foi em cativeiro, né? Porque eu sou natural do sudeste do Brasil. Eu nunca tive oportunidade de ver um jacaré no seu habitat natural. Conheço pessoas que tiveram oportunidade, por exemplo, de visitar o Pantanal, a turismo mesmo, né? Felizmente, não foram lá para fazer merda. E que me mostraram fotos, vídeos, né, relatos dos jacarés lá no seu habitat. E eu via isso e ficava realmente fascinado. Mas desde pequeno, pelo menos eu sempre tive a sensação de que jacaré era parte da minha realidade, porque eu sempre senti que esses animais eram símbolos da cultura nacional. Quando eu penso no Brasil, eu também penso em jacaré, porque eu me lembro do Pantanal, né? E o Pantanal é nosso. Ele é parte da nossa cultura, ele é parte do nosso território. Ele é um símbolo nacional. Quer as pessoas valorizem o Pantanal ou não. Então, eu acho que também esse foi um dos elementos de sucesso de Alligator, e talvez a ponto de tornar esse filme valorizado mais no Brasil do que talvez ele foi nos Estados Unidos. Lá ele é conhecido pelo público da época, ou algumas pessoas que gostam de filmes cult, né, revisitam o catálogo. Ele é conhecido por fãs de horror, filmes de ataques animais, quem gosta desse subgênero, mas eu creio que aqui no Brasil ele acabou tomando uma dimensão muito maior devido ao fato dele abordar uma espécie que é uma espécie nossa, que nós temos um tipo, né, de associação, de aproximação. Nós olhamos para a espécie americana, mas nós também enxergamos nela algo que é da nossa terra. Eu pelo menos me sentia assim. Quando eu era moleque, eu acho que eu ainda me sinto. Sempre quando eu assisto um filme que contenha um jacaré ou mesmo um crocodilo, né? Não é a mesma espécie, é um animal bem maior, mas eu me sinto assim. É algo brasileiro, e brasileiro eu sou.
né? É bem interessante esse aspecto. E para nós, não é necessário também que os animais sejam tão grandes como o Ramon. Talvez isso seja necessário para os americanos, e devido àquele motivo também que eu citei sobre Jaws. Porque por sermos brasileiros, as histórias, né, os relatos, o animal em si está muito mais próximo da gente também no que diz respeito a informações, acidentes, coisas desse tipo, né? Então, apenas por ver o animal, ele ser parte da nossa cultura, né, escutarmos várias e várias coisas sobre ele, eu acho que essa amplitude, esse fascínio, o modo como um filme mexe com a nossa psique, acaba sendo bem mais profundo. E uma das razões também, né, que fizeram aí o Ramonzito ser tão querido aqui no Brasil. Ele passou várias e várias vezes na TV aberta, sempre passava. É inevitável as pessoas que escutam, visitam os nossos vídeos, né? O que eu fiz no Cine Corvo, esse aqui futuramente, é inevitável as pessoas relatarem isso. Nossa, assisti muito esse filme na TV aberta quando era novo e tal. E ao mesmo tempo elas demonstraram um certo carinho por um filme B, que não é, né, o primor técnico, longe disso, mas é por causa dessa identificação. Ramonzito, ele é um jacaré do Mississippi, mas ele também é nosso, né? Ele não existe aqui no Brasil, a espécie dele, mas é nosso porque o jacaré é símbolo nacional. É bem interessante. Sim, muito interessante as suas colocações. De fato, sim, o jacaré e o crocodilo, eles são animais pré-históricos e são considerados fósseis vivos, como o nosso Big Bob. Em relação aos ataques de animais, é muito gritante a diferença entre o quanto esses animais atacam e que sempre é por defesa ou porque eles acham que é um alimento, nunca é por motivo maldoso. Em relação ao quanto o ser humano ataca esses animais, mata esses animais. Se você fazer uma comparação aos ataques de tubarões, existem 72 ataques de tubarões por ano. Já o ser humano mata mais de 1 milhão de tubarões por ano. Os biólogos já estão alarmados porque em vários corais, recifes de corais, vários tubarões já estão desaparecendo em 20% do mundo. E os tubarões são muito importantes para o controle de população, para que algumas populações não se descontrolem e gerem um problema de equilíbrio no ecossistema. Em relação aos jacarés e crocodilos, eles matam quase 1.000 pessoas por ano. Mas já nós matamos tantos, mais de 2.000 por ano de jacarés e crocodilos. É gritante. Por exemplo, nós temos acontecimentos recentes que, por exemplo, em 2014, mais de 2.000 jacarés foram mortos para serem usados de iscas para um peixe que ele é uma iguaria, ele é muito caro. Ou seja, mais uma vez, o ser humano botando os próprios valores, a própria ganância à frente. No final do ano passado, 32 jacarés foram encontrados no Pantanal mortos e sem cauda, provavelmente devido à caça. Os incêndios do Pantanal mataram mais de 7 milhões de animais. O Pantanal ainda está com um risco sério de ter o ecossistema afetado. Isso graças às ações dos seres humanos que desmatam o local, não preservam as matas ciliares, o que faz com que o clima fique ainda pior, e quando há queimadas é devastador. E por falar em Pantanal, você disse que quando se pensa em Pantanal, se pensa em jacaré. Assim como se pensa em onça pintada. É verdade. São dois grandes símbolos. E
Eu tive a oportunidade em aula de campo de ver jacarés em seu habitat natural e é muito lindo. E eu tive a sorte de ver uma mãe jacaré com seus filhotes, o que é maravilhoso porque a mãe jacaré é considerada uma das melhores mães do mundo. Ela tem um cuidado muito especial com os filhotes. Por exemplo, ela pega e faz um ninho próximo ao margem do lago, cava, põe os ovos, não muito fundo, coloca vários galhos e palhas em cima para proteger eles. Assim ela tem uma proteção térmica e protege eles de predadores. E ela fica lá, na beira do lago, atenta, porque a qualquer momento os filhotes dela vão sair. E eles são considerados matraquinhas, porque assim que eles saem dos ovos, eles começam a berrar e gritar pela mamãe. E ela tem que sair correndo para que esses gritos não atraiam predadores. E se tiver um predador perto dos filhotes dela, eu não queria nem estar na pele deles. Ela sai correndo, busca um por um até levar ao lago. O rio onde eles se encontram, e põe um por um, ou na boca ou nas costas. E ali ela fica com eles por quase 2 semanas, 3 semanas, ensinando tudo que é necessário para eles sobreviverem. É considerada uma mãezona. O segundo tópico que é muito interessante e chocante é que logo no princípio do filme nós vemos jacarés sendo apresentados para o público de maneira violenta. Eles estão num ambiente estressante, famintos. Nós vemos filhotes sendo vendidos sem problema algum, separados da mãe. E é um fato muito chocante, já que jacarés são animais que têm o instinto parental. Ou seja, as mães jacarés cuidam dos seus filhotes. Elas são consideradas uma das melhores mães da natureza. E nos faz pensar sobre quais são as leis vigentes nos Estados Unidos em relação aos maus tratos dos animais. E nós descobrimos que nos estados do Alabama, Carolina do Sul, Geórgia, Louisiana, Vermont e Virgínia, a pena de quem maltrata os animais pode chegar até 10 anos de cadeia. Já nos estados do Texas, a coisa é ainda mais séria para quem maltrata os animais. Se a pessoa voltar a maltratar os animais, ela pode pegar até 20 anos de cadeia. O que é um certo alívio saber que esses animais eles têm leis que protegem eles nos Estados Unidos. De certo modo, esta é uma das valências positivas de Alligator que poucas pessoas realmente dão muito valor, muita ênfase, não falam muito. Fãs de filmes de ataque animal vão ao cinema, compram os filmes, alugam, assistem streaming, enfim. Não importa o meio. Mas normalmente o que os fãs, os consumidores desse subgênero do horror, o que eles buscam é o entretenimento. Eles querem ver os animais atacando, ou animais surreais que não existiriam na natureza em situações normais. Mas muitos desses filmes, por mais fraquinhos que eles sejam, de baixo orçamento, filmes B, alguns deles têm mensagem. Eles estão realmente querendo dizer alguma coisa. E dependendo da época que esses filmes se comunicam, a época que eles se dirigem a uma determinada plateia, eles podem até mesmo ser considerados filmes de vanguarda. Filmes que estão tentando, de certo modo, remar contra a maré. Eu não coloco Alligator assim como um filme revolucionário, nada disso, não é disso que eu estou falando. Mas eu não posso deixar de considerá-lo um filme corajoso. Porque a gente está falando de um filme de 1980 e de um país onde a caça esportiva, que para mim
opinião pessoal no caso, é abominável, é permitida. Se matar animais culturalmente nos Estados Unidos é considerado esporte, se assim o era, você pode imaginar as barbáries, a completa devastação da natureza que ocorria ali. Inclusive você citou há poucos minutos, alguns minutos atrás, o quanto a espécie do Ramon, o quanto ela sofreu. A caça, a devastação da espécie, que foi perseguida, foi morta para produzir, né, sapato, roupa, né, como botas, jaquetas, enfim. O couro do animal era utilizado para produzir uma imensidade de produtos diferentes, né? Você mencionou isso agora há pouco, Nina. Agora, imaginemos esse país onde matar animais é considerado lazer. É claro que culturalmente abusos foram feitos. Um deles foi o citado por você. E quando a gente fala de um filme de 1980, 30 anos depois ou 20 anos depois dos abusos mencionados, a gente está falando sim de um filme que tem uma mensagem forte e que está remando contra a maré. Porque querendo ou não, mesmo com as legislações americanas, elas foram se ajustando, tomando níveis mais aceitáveis, né? Tendo maior controle, querendo ou não, a caça esportiva é vista em muitos estados como algo legal, como algo permitido, embora existem limites, existem regras a serem cumpridas, né? Matar animais é abominável para mim, opinião pessoal, certo? Não é algo que eu vou ser a favor jamais na minha vida, principalmente em virtude do amor gigantesco, apreciação gigantesca que eu sinto pelos animais, independente se eles são agressivos ou não, se eles são hostis ou não. Um animal, ele, no seu habitat natural, dentro da sua cadeia alimentar, ele se comporta de acordo com o que é necessário para que a espécie, o mesmo, possa sobreviver. Cada animal tem um comportamento esperado para a sua espécie que é natural. É isso, né? Eu não odeio animais, eu não odeio serpentes, eu não odeio aranhas, nada que possa causar mal a um ser humano, porque um ser humano não deveria estar no ambiente, no habitat dessas criaturas. Quando um ataque acontece, acontece por displicência. Então, qualquer tipo de prática que abuse de animais é desprezível para mim, né? Eu sinto nojo disso. Então, a minha expressão aqui ela é totalmente pessoal, completamente pessoal. Não gosto da legislação americana, acho ela um absurdo, mesmo com as contenções, porque para mim é antiético qualquer tipo de atividade, entre aspas, considerada de lazer ou esportiva, que é um nome que a gente pode usar um pouco para camuflar a questão, né, para relativizá-la, usar esses termos como argumento para matar, ceifar vidas. Então eu fico bastante fulo com essa questão. Mas é fato, também é um fato, que devido aos abusos, aos excessos, a legislação americana ela foi, né, tomando outros contornos, fazendo alguns ajustes, para impedir de fato que muitas espécies, das várias e várias que foram extintas, né, daquelas que restaram, que elas fossem de alguma forma preservadas, é fato. Mas é importante a gente lembrar que Alligator é um filme de 1980. Quando a gente pensa em filmes antigos, a gente também pensa em legislações antigas. Legislações que ainda precisam caminhar bastante para atingir um nível satisfatório, minimamente satisfatório. Então, quando nós vemos o Ramonzito, longe da mãe, sendo jogado por uma privada, ou quando também o filme nos apresenta
as experiências laboratoriais que são feitas, né? São dois momentos que o filme dá um soco na cara de quem defende esse tipo de prática, defende abuso e barbárie com animais. É no próprio Ramon, naquilo que ele passa, naquilo que ele se transforma e aquilo que as consequências dos atos humanos, né, acarretam naquilo que ele se transforma. O Ramon é símbolo disso. É símbolo de uma resposta à violência que o animal sofreu. Mas o filme também tem aquele elemento laboratorial mesmo. É um elemento científico, né? A ética científica também está em questão. Está sendo colocada sob análise em Alligator. Porque foram exatamente os maus tratos causados aos cães, né, da cidade, os cachorros de rua, aquilo que acabou gerando a mutação genética a qual o jacaré acaba passando. Então, o filme bate no uso esportivo dos animais, na caça e no uso deles para lazer, e bate também em um certo momento na ciência, naquilo que a ciência é capaz de fazer com os animais, protegida supostamente por um discurso, né, de progresso, o que também levou várias legislações específicas para o campo da ciência a serem criadas, desenvolvidas com um olhar ético. Ética com animais, em pesquisa, hoje existem também por causa disso. E são legislações muito rígidas. Muito rígidas. Não é fácil trabalhar com animais. É necessário se adequar a vários protocolos. É um processo bastante delicado. Quem trabalha com isso sabe, né? Não é fácil fazer pesquisas com animais, ser autorizado a fazê-lo, por questões éticas. Isso foi criado em virtude do genocídio, dos vários abusos que anteriormente esses animais sofreram e passaram. E Alligator é um filme B, um filme bagaceiro, né? Que nós temos aí um robozão, jacarezão, que mal funciona direito, um roteiro que é copycat de Jaws, mas que tem uma mensagem a comunicar. Ele está dizendo alguma coisa. E esse é um ponto positivo, é uma valência muito positiva de Alligator, e que eu penso pessoalmente que é digna de aplausos. Sim, Alligator é um filme corajoso que realmente merece aplausos pela coragem de fazer essa mensagem tão forte que com certeza despertou algo em muita gente em relação ao quanto os animais são maltratados, foram ao longo da história. E o Ramonzito, como você disse, ele é um exemplo de que como a gente para pensar de tudo que acontece no meio ambiente, coisas ambientais, se não é a natureza dando recado de que ela não vai deixar barato. Eu muitas vezes penso nisso. E em relação à caça esportiva, ela realmente é abominável. Apesar das leis dos Estados Unidos terem avançado, ela ainda existe em muitos estados. É uma questão cultural que, na minha opinião, deve ser abolida. Muitos ambientalistas lutam contra isso, porque você não pode matar um animal só por esporte, só porque você quer. Ainda se fosse em casos específicos de alimentação ou de ataque por legítima defesa, onde você tem que tentar o máximo possível para não matar esses animais, porque existem recursos melhores. Hoje em dia existem dardos tranquilizantes. É claro que nem sempre a pessoa está com um dardo, mas existem outros modos de não matar aquele animal, em caso de legítima defesa.
Aqui no Brasil nós temos também a pesca esportiva. Nós temos ali o período de Piracema, que é o período de defesa, o período onde os animais, os peixes se reproduzem. E é o período que eles ficam mais vulneráveis. A cada ano o período de Piracema muda, mas em geral ele é de novembro a fevereiro. Esse período, sempre que alguém for pescar, vai ser multado, vai ser preso. Porque é um momento que eles são realmente frágeis. E mesmo fora desse período, as fêmeas não podem ser pegas por conta de estarem com ovos, podendo estar com ovos ainda. E existem muitas espécies de peixes que se reproduzem fora desse período. Então, protege grande parte dos peixes, mas não todos esse período. E é proibido o uso de tarrafa na pesca, e as únicas populações que podem se alimentar de grandes quantidades de peixes, mas apenas para consumo próprio, para sustento próprio, são as comunidades tradicionais, que são, por exemplo, os ribeirinhos, os quilombolas e os indígenas. Os demais não podem caçar à torta direito, não. Mas ainda assim, essas comunidades tradicionais também são vigiadas. E realmente precisa haver leis melhores. Ainda tem muito o que correr. A gente já teve uma grande evolução, mas ainda tem muito pela frente. E uma outra coisa para ajudar seriam as fiscalizações mais rígidas. Deveria haver mais ambientalistas nos órgãos públicos e também ONGs para poder proteger mais esses animais. Porque não adianta ter leis se não tem alguém que faz ela cumprir. Deveria ter mais, o governo deveria contratar mais profissionais para fazer essa proteção ao meio ambiente. E em relação aos laboratórios, sim, são regras rígidas de ética, onde você não pode maltratar o animal, simplesmente fazer o animal ser maltratado simplesmente porque você quer. Mesmo você tem que fazer o processo fazendo com que ele sofra o menos possível. Se for necessário utilizar alguma anestesia, se esse processo causa dor. E é feito também. Ultimamente existem recursos para que às vezes não se utilize de animais. Se é possível não utilizar animais, se é possível usar outros recursos, por exemplo, em testes dermatológicos, para saber se é aprovado dermatologicamente, existem hoje em dia recursos de peles sintéticas. É claro que nem todos os laboratórios têm esse recurso, mas muitos estão lutando para isso. Muitas empresas estão conscientes, não utilizam mais animais em testes, mas ainda tem muito que percorrer. A ética é fundamental para o processo de construção da sociedade. Num determinado momento do filme, quando as fotos do Ramon aparecem, a reportagem pergunta para a herpetóloga do filme, que trabalha na universidade da cidade, que animal é esse? E ela, sem dúvida nenhuma, responde: é um jacaré. Como que ela tem essa certeza? Devido às diferenças morfológicas dos animais, ou seja, as diferenças corporais, porque elas são muito marcantes. Por exemplo, o jacaré, ele possui os dentes alinhados, todos iguais, e o focinho em forma de U. O crocodilo, ele possui o focinho
mais afinado em forma de V, e o quarto dente do maxilar inferior, ele se encaixa na cavidade lateral da parte de fora da boca, ou seja, ele fica bem exposto, enquanto os dentes superiores, eles são alinhados com os inferiores. Então, é bem marcante esse dente saltado. Já o gavial, que é uma espécime que pouca gente conhece, ele é menor, ele tem o focinho bem comprido e fino, e os dentes são serrilhados, porque ele tem o hábito de se alimentar de peixes, e esse formato de focinho facilita com que ele prenda os peixes na boca. E falando de jacarés e crocodilos, anteriormente nós falamos do jacaré americano, que inspirou o Ramon. O jacaré americano, ele tem o focinho um pouco mais curto do que o crocodilo americano. Uma coisa que me chamou a atenção no filme é que o Ramon, ele consegue mastigar as vítimas. E os jacarés, eles não têm força para abrir a mandíbula. Por isso que, para capturar a presa, eles mordem e giram o próprio corpo para arrebentar, para arrancar um pedaço da sua presa. Ele não tem essa capacidade de abrir de volta. A mandíbula dele não tem essa força para abrir de novo. E ele só vai abrir em casos extremos, quando, por exemplo, se ele ataca sem querer uma pessoa e a pessoa se defende colocando os dedos no focinho dele ou nos olhos. No momento de dor, por sobrevivência, ele vai conseguir abrir um pouco a mandíbula para que a pessoa saia e pare de atacar ele. Mas na alimentação, eles não têm essa força para abrir a boca e mastigar. Eles engolem praticamente tudo inteiro. Filmes B, filmes de exploitation, e não apenas eles. Na verdade, blockbusters também, filmes milionários. É tiro e queda, grande parte deles. Os produtores roteiristas, principalmente os roteiristas, que é de onde a história vem, né? O conceito vem. Alguém escreve essas coisas. E diretores, produtores, eles não verificam muito, não, se a informação ali contida, embora seja um filme fictício, se ela bate, se ela está adequada, se ela é compatível com a realidade. Eles não se preocupam com isso muito não, para ser bem honesto. E algumas coisas são tão ridículas, cômicas, a ponto de serem cômicas mesmo, de você apontar e rir. Eu acho que no seu caso, como bióloga, deve ser uma coisa ou outra, né? Ou você fica muito, muito revoltada com a absurdidade que você está vendo, a ponto de te incomodar, ou você começa a gargalhar histericamente, de tão ridículo que o comportamento animal expresso em cena acaba se apresentando, né? Eu só consigo dar risada quando eu escuto a sua colocação, porque de fato é uma coisa tão básica, uma coisa que nós aprendemos lendo qualquer artigo assim simples, né? Um artiguinho bem simples mesmo de internet, a gente joga no Google, né? Jacarés, crocodilos, né? Caça, enfim. Se nós colocarmos palavras-chave no Google relacionado a essas criaturas, uma das informações mais básicas que a gente vai encontrar é que eles não possuem força para abrir a mandíbula. A gente vai encontrar isso. Ou se, caso nós não encontremos essa informação, pelo menos vai estar lá. Se um crocodilo ou um jacaré morde uma pessoa, ele não vai saltar, ele vai girar. E o peso da mordida é muito grande. São informações assim básicas, que um mínimo de pesquisa você descobre. E isso, obviamente, né, se você for um roteirista atento. Se você for um produtor atento, você vai inserir no conceito do robô que você está projetando.
pro filme em questão. Mas quase nunca é o caso. Quase nunca é o caso. E é ridículo, é de fato ridículo quando nós pensamos sobre isso. Mas a maior parte das pessoas que assistem, eu incluso, né, várias e várias vezes eu vi esse filme e não pensei a respeito disso. Até porque o Ramon, né, o Ramonzito, ele não é um jacaré tradicional. Mas mesmo assim, mesmo um bicho, né, completamente entupido de droga experimental, né, de sei lá o que ele acabou consumindo, um mutante, mesmo para um mutante, isso obviamente não vai alterar a física de um animal, o modo como o corpo, a estrutura do corpo dele funciona. Então não tem nem como defender ou contra-argumentar. Mas é regra, no cinema é regra. Não apenas em cinema B e exploitation, que isso é regra forte, né? Há mais equívocos do que em filmes de primeiro escalão. Mas mesmo os filmes de grande orçamento sempre apresentam para nós esse tipo de gafe absurda, que nós não vamos encontrar e não vamos saber ou pensar sobre elas consultando páginas especializadas, né, que trazem informações de bastidores ou coisas desse tipo. É só mesmo um biólogo, alguém que entende do assunto para apontar: gente, olha aqui, o básico do animal não está sendo representado. Ele não faz isso. Ele não é capaz de fazer isso. E vocês sabem disso. Por que é que cargas d'água esse bicho está mordendo? E o Ramon faz isso realmente muito no filme. A cena do casamento, né? Clássica cena do casamento, onde ele penetra, ele mastiga muita gente ali. De fato. Biólogos sofrem assistindo filmes de animais, porque muitas vezes a gente tem incômodo por algumas coisas que a gente sabe que não é real, e algumas vezes a gente dá risada, e algumas vezes os dois. É sempre uma experiência interessante. Sim. É claro que a gente entende que nem sempre os roteiristas têm um biólogo ali próximo para fazer o roteiro, e filmes como esse, de baixo orçamento, menos ainda. É claro, a gente entende, mas não deixa de falar: meu Deus, o que está acontecendo ali? Bom, a mordida do jacaré, ela realmente tem uma grande potência que pode quebrar a casca de tartarugas. Mas o jacaré, ele não consegue mastigar. Ele sempre gira para arrancar um pedaço. Bom, o nosso Ramonzito, como eu tinha dito, ele foi utilizado nele testosterona sintética. Eu acredito que os roteiristas pensaram em uma testosterona sintética porque a testosterona em grande excesso, ela pode gerar muita força e muita agressividade. Ali eles tiveram um ponto. Mas às vezes as coisas não saem bem como deveriam. Mas a gente entende. É sempre um divertimento. Um dos fatos mais marcantes no filme é o fato do nosso jacaré Ramon conseguir viver 12 anos no esgoto sem sol, o que é completamente impossível, já que répteis são ectotermos, ou seja, eles não têm mecanismos de controle de temperatura. Eles precisam de fontes externas, e num esgoto, num lugar frio, e além disso tem muitas toxinas, ele não sobreviveria. Animais que vivem em cativeiro, são pets, répteis que são pets, eles precisam de lâmpadas e pedras para se aquecerem em períodos de inverno. Então é completamente impossível que ele viva 12 anos num ambiente como esse, sem luz nenhuma.
Sim, esta informação sobre os répteis serem animais ou psilotérmicos ou ectotérmicos eu inseri no vídeo do Cinecorvo, porque de fato ela é muito gritante, né? Um crocodilo vivendo no esgoto, embora seja uma lenda urbana que povoe muito no nosso imaginário, graças a esse filme aqui ajudou bastante, mas já existia em outros formatos. De fato, é impossível, é lenda urbana mesmo. Seria realmente impossível um animal como um jacaré viver no esgoto, não apenas por causa, né, da característica ectotérmica que possui, mas também como você mencionou, né, o esgoto é um ambiente extremamente tóxico, muito difícil um animal sobreviver ali. Um animal que não se adapte àquele tipo de ambiente, o que seria muito improvável para um jacaré, mesmo se ele tivesse como se aquecer, algum tipo de fonte que o servisse dessa maneira. Mas a informação adicional que você colocou, que é bastante curiosa, né? Inclusive eu acho que vale até um pouco mais de desenvolvimento. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso, justamente sobre as lâmpadas. Jacarés em cativeiro, em locais onde a temperatura não é suficiente para eles. Jacarés que são tratados, cuidados em laboratórios, por exemplo, filhotes. Você mencionou lâmpadas. Caso você queira desenvolver um pouco sobre isso, eu ficaria bastante satisfeito em ouvir, porque realmente fiquei curioso. É claro que o trabalho com animais e com répteis precisam respeitar os princípios éticos que foram mencionados há pouco, né, quando nós falamos sobre a questão da ciência e os procedimentos legais éticos para se trabalhar com animais. E, querendo ou não, alguns animais, alguns répteis, são mantidos, né, em cativeiro e são mantidos em laboratórios. Então, saber um pouco sobre as ferramentas, as lâmpadas, o modo que profissionais especializados utilizam para mantê-los aquecidos, né, fornecer a eles uma fonte de calor, seria bastante interessante ouvir sobre isso, Nina. Fiquei bastante curioso. Sim, é completamente lenda urbana, jacarés no esgoto, é inegável. Porque como nós já havíamos dito, eles são ectotérmicos, eles não têm controle, não têm mecanismo de controle de temperatura, eles precisam de fontes externas, enquanto nós somos endotérmicos, nós temos controles. Por exemplo, um desses controles é quando nós estamos com febre e nós começamos a suar, porque o nosso corpo joga calor para fora, o calor em excesso no suor, no líquido. E eles não têm esse mecanismo. Eles têm placas, as escamas grossas para manter o calor e a água, mas não é um mecanismo interno, né? Por isso que nós dizemos que eles são ectotermos, né? Por fora, não é por dentro, nós somos endotérmicos. E sim, de fato, o que é utilizado em laboratórios em vivários são interessantes, são lâmpadas, pedras e placas aquecidas. Por exemplo, no laboratório, nós tivemos uma serpente que ela era subterrânea. O que nós fizemos? Nós montamos um terrário, nós utilizamos um aquário semelhante a esses dos peixes, colocamos uma camada de areia ou terra e uma camada superior de pedras normais, mas não muito grande, já que ela era uma cobra subterrânea, ela precisaria de mais espaço para entrar debaixo da terra. Nós colocávamos, como nós tínhamos pouco recurso, nós colocávamos próximos à janela, porque assim a luz do sol ia aquecer o terrário. Ia aquecer as pedras e, por sua vez, a terra. Então, mesmo quando ela estivesse debaixo da terra, ela estaria aquecida. Mas em locais onde não tem muita luz ou é inverno,
O que se utiliza, como eu disse, são lâmpadas UVA, aliás, que elas não são quentes, mas elas têm que ser ligadas em um período específico, porque o UV, se ele for ligado por muito tempo, ele pode gerar alguns danos. Então tem que ter um tempo certo de horas, que quem está cuidando do animal tem que ter esse cuidado, tem que ter essa noção. E tem que ficar atento à temperatura que essa lâmpada vai estar. E tem as placas e pedras aquecidas, que elas têm que estar entre 28 a 35 graus. Dependendo da espécie, porque tem espécies que precisam de mais calor do que outras. Mas no máximo 39 graus para não gerar danos ao animal. Quem está cuidando tem que ter essa ciência de que tem que estar atento ao tempo, tem que estar atento à temperatura, tem que ser um controle bem rígido para que o animal não tenha danos devido ao calor extremo também. Tudo que é extremo é perigoso. Essas lâmpadas também são ligadas durante a noite, não é só durante o dia, especialmente em lugares muito frios. Porque tem alguns animais que são sensíveis, muito sensíveis, e em locais como, por exemplo, na Europa, onde é muito frio, é necessário à noite também. Aqui no Mato Grosso já é mais de boa, porque aqui já é bem quente. No filme, quando eles vão explorar o esgoto, eles levam lanternas, não só para enxergar o que se tem ali, mas também como forma de defesa, porque a luz da lanterna diretamente nos olhos do jacaré ofusca a visão dele, porque eles são acostumados, eles são adaptados para períodos de crepúsculo ou noite. A pupila deles ficam bem abertas e redondas para absorver o máximo de luz. E uma luz tão extrema como a de uma lanterna deixa eles num estado meio que de choque. É uma luz muito inesperada. Pensa quando você tá no escuro e de repente vem uma luz de surpresa. Você fica meio atordoado. Eles ficam ainda mais. É possível fazer esse paralelo, imaginar como deve ser para um crocodilo ser completamente assaltado por uma luz tão forte de lanterna. Sendo um pouquinho empático, acho que dá para que nós imaginemos o tipo de sensação. Até porque essa experiência de uma luz muito intensa penetrando nossos olhos, eu acho que todas as pessoas já passaram, pelo menos uma vez na vida, né? Mas o que eu acho interessante de se imaginar para um filme como esse, um filme onde o crocodilo é aquele que responde a séries de violências que são praticadas a ele, agora a luz no caso, né? A luz de uma lanterna sendo mais uma dessas violências, desses grandes impactos que são causados na sua constituição, o que eu acho interessante de imaginar, de refletir, é sobre não um aspecto fisiológico causado em si, mas a consequência desse impacto. A luz forte penetrando nos olhos de um crocodilo. Qual é o efeito emocional esperado? Qual é o comportamento esperado para, no caso, o Ramonzito? Ou um jacaré comum? Claro, você já disse que o impacto é a paralisia, o choque, né? O choque é grande, mas depois que esse estado começa a passar, quando o jacaré tem a possibilidade de reagir, quando o choque começa a ser amenizado, que tipo de comportamento a gente pode esperar? Qual é o tipo de resposta que esse animal dará? O Ramonzito, para efeitos práticos, né, para aquilo que se espera de um filme de ataque animal, que tem esse tipo de sensacionalismo, né, ele busca por isso, ele vende isso. É claro, eu imagino que o Ramonzito fica fulo da vida. O bicho já está estressado, ele está estressado há anos, ele está comendo porcaria há anos, e as pessoas ainda entram na sua toca, o ameaçam mais uma vez.
o expõe a estímulos muito fortes, é claro que o bicho vai ficar extremamente estressado. Mas em um jacaré real, qual é o comportamento que nós podemos observar em um animal que sofreu um choque tão grande, depois onde o efeito desse choque começa a ser amenizado? Eles ficam muito estressados também? Seria algo plausível imaginar que um jacaré cego por uma luz intensa depois possa reagir de maneira um pouco mais hostil com quem fez isso e se aproxima? Eu acho que, dado ao conhecimento, a informação que você trouxe, é uma pergunta talvez interessante e curiosa de ser feita, né? Levando-se em consideração os nossos ouvintes. De fato, o Ramonzito nessa situação da lanterna com certeza ia querer fazer um lanchinho. Porque ele já foi muito massacrado, já sofreu, ele tá pra lá de estressado. Ele ia dar o que as pessoas mereciam. Tá na casa dele, apontando uma lanterna pra ele, ele ia dar um jeito. Mas, em geral, a lanterna, ela não deixa o jacaré paralisado por muito tempo. São alguns segundos, 40 segundos no máximo. Um jacaré na real, ele tende a fugir. O primeiro instinto do bicho é fugir, porque aquilo é incômodo, ele não quer passar por aquela situação de novo. Mas se a pessoa fica procurando, se ele está encolado e a pessoa fica colocando a lanterna o tempo inteiro ali, ele vai acabar, devido ao grande estresse, tentando se defender. Especialmente se for uma mãe jacaré, porque, como eu disse, elas são muito protetoras, elas são uma das grandes mães da natureza. Uma mãe jacaré, olha, acho que nem o Ramonzito ia ser páreo para uma mãe jacaré, porque não brinca com os filhotinhos dela, não. A coisa mais marcante que nós vemos no filme é o fato de como o Ramon se tornou esse jacaré mutante. Nós vemos no filme que ele acaba se alimentando acidentalmente de cachorros mortos, cachorros que eram vítimas de experiências científicas horrendas de uma farmacêutica, que eram injetadas testosterona sintética neles, o que causava um crescimento extremo e muita fome. Nós vemos até um exemplo da dona que vê o cachorro dela muito maior do que ele era. Vê o cadáver do cachorro dela. E isso faz com que o nosso personagem fique muito maior do que ele realmente era. Lembra-se? 3 metros, de 2 a 3 metros, ele passou de 8 a 12 metros devido a esse hormônio. Mas o quanto que os hormônios afetam os animais na vida real? No Brasil e em vários países, o uso de hormônios na produção de alimentos ela é proibido, porque não só causa danos ao ser humano, causa câncer, mas também causa danos aos animais, irritabilidades, agressividade, e faz com que a vida deles seja mais curtas. E também é banido qualquer suprimento alimentício que possa causar esse mal-estar. No Brasil foi proibida a rinha de galo, porque é uma matança de animais, e eles utilizavam de aminoácidos e hormônios para fazer com que os animais ficassem mais agressivos, mais violentos, o que é totalmente horrendo e completamente ilegal. Como eu mencionei anteriormente, é esperado que roteiristas, produtores, diretores não vão se ater a questões técnicas, a não ser quando eles são extremamente profissionais, envolvidos no assunto e façam de fato muito bem a tarefa de casa, né? São bem pagos para isso, pelo menos aqueles com orçamentos maiores,
ou que possuem tempo e deixam uma ideia de algum filme maturando por muitos e muitos anos até ele ser possível. No caso, conseguir o financiamento, né? Há casos e casos, inclusive existem casos assim. Mas quando são filmes apenas para lucrar, entrar dentro de uma trend, dificilmente essas informações técnicas elas são muito aprofundadas. É bem provável que para Alligator esse aspecto do hormônio e o quanto ele pode favorecer o crescimento do réptil foi utilizado. Eu creio que é perceptível no modo como o Ramon cresce e no próprio uso também desse tipo de informação. Quando o roteirista no caso, insere o dado de que animais são maltratados, cães, eles são fruto de experimentos com hormônios e os cadáveres são descartados no esgoto, cadáveres dos quais o Ramon se alimenta e por isso ele cresce. Subentende-se, né, eu acho que está bastante evidente que de algum modo o roteirista deve ter lido sobre isso, chegado a essa conclusão. Então o dado está ali, mas ele é apresentado de uma forma muito, muito superficial. A questão da agressividade eu já não sei. Para o senso comum, eu creio que é plausível associar hormônio com crescimento. Já é uma informação muito bem vinculada na sociedade, na cultura. A agressividade talvez não, mas é aquela coisa. O leigo escrevendo, o roteirista escrevendo, apenas pegando uma característica, né, uma pequena informação para desenvolver seu conceito fictício, às vezes acaba escrevendo por linhas tortas, digamos assim. Ele mirou no hormônio, mirou no crescimento, no caso, né? Acertou sem querer na agressividade, porque é exatamente isso que acontece com o Ramonzito. Ele vira uma besta descontrolável da natureza. O bicho é ignorante, raivoso, né? Pavio curtíssimo. E claro, ele está sempre lá no seu local de repouso, naquilo que se tornou a sua casa, né? Seu local de segurança. E obviamente, quando alguém adentra este ambiente, no caso humanos, é o que nós assistimos no filme, né? Pessoas transitando nos esgotos, é claro que esse animal vai se sentir acuado, bastante acuado. E esse agravante do hormônio faz com que o Ramon seja também, né, muito mais agressivo do que um jacaré comum. Jacarés, pelo menos a minha experiência pessoal com jacaré, que é apenas teórica, apenas por vídeos, né, alguns pequenos documentários que a gente assiste aqui e acolá, né, numa Discovery Animal da vida, a experiência que eu tenho com eles me mostra, como leigo, que eles não são animais que atacam de graça, a não ser que eles estejam em, né, postura predatória, que eles estejam caçando para se alimentar, para matar a fome. Mas, de maneira em geral, jacaré fica todo lá, né, bonitão, exibido, do lado de fora, tomando seu banho de sol, porque ele precisa daquele calor para sobreviver, né, para equilibrar a temperatura interna dele também, já que ele não consegue fazer isso sozinho, é ectotérmico. Ele fica lá de boa, né, bonitinho. Tem até, né, muitos vídeos de animais passando perto, passarinho em cima da boca do jacaré, ele lá de boa, não faz nada. Então, jacaré explodir sem se sentir acuado é algo que você pode querer falar melhor, Lina, caso seja necessário. Mas não é um animal que, de certo modo, ataca assim tão de graça. Mas a questão hormonal, já que o Ramon é uma bomba de hormônio, por linhas tortas, acaba justificando assim, né, porque ele se transforma nessa máquina absurda de matar.
Sim, nem sempre os roteiristas acertam, como nós tínhamos dito anteriormente, por questão de não ter sempre uma pessoa para orientar, como eu havia dito, especialmente por ser de baixa produção. A Alligator saiu baixa produção. Mas é um consenso geral que a testosterona, ela gera um aumento de massa, um aumento de força, e em excesso gera agressividade. Acredito que eles tiveram um pouco de pesquisa em relação a isso para fazer esse esse jacaré mutante. Aí eles colocaram um elemento de ser uma testosterona sintética, provavelmente alterada, que gerasse essa força, musculatura e agressividade descomunal. E sim, os jacarés, eles só atacam em questão para caça e para se defender. E, mais uma vez, no questão, a mamãe jacaré, ela vai defender os filhotes dela. As mães, em geral, da natureza, defendem seus bichos, mas seus filhotes. Mas a mãe jacaré, mais ainda. E é muito interessante isso que você falou sobre vídeos de pássaro em cima de jacarés e jacarés tranquilos, porque em geral eles são pacíficos e eles têm essa relação de um ajudar o outro. O jacaré, ele às vezes serve ali de suporte, talvez às vezes até transporte para o pássaro, e o pássaro se alimenta daquele parasita que está em cima do jacaré. Eles têm uma relação pacífica. Com certeza, a principal mensagem desse filme é sobre toda a crueldade que os animais passam. Eles são traficados, são mutilados, são separados de suas mães. Nós temos aqui o exemplo dessa clínica dos horrores, dessa laboratório dos horrores, que fez com que o Ramon se transformasse nesse vilão que, na verdade, é a vítima, que faz com que a gente torça por ele, para ele se dar bem e que todas essas pessoas que fizeram essas coisas ruins paguem. Mas, infelizmente, isso não está muito longe da realidade. Não o fato de ter um jacaré mutante, mas os maus tratos. Em maio do ano passado mesmo, teve um caso muito chocante de um laboratório de pesquisas que foi completamente antiético e horrendo, que é a Vivotecnia de Madrid. Foram gravados de forma clandestina vídeos onde os cachorros, coelhos, porcos e macacos, eles eram imobilizados de forma brutal, sacudidos, eles eram ridicularizados, eram amedrontados por pura diversão. E isso chocou a comunidade, fez com que as pessoas começassem a fazer protestos para que esses mais de 800 espécimes que estavam lá presos, passando por tudo isso, fossem libertos e que houvesse uma condição melhor para os animais em relação a pesquisas. Existem laboratórios sérios que seguem a ética, mas existem outros que não. Em relação aos direitos dos animais, as manifestações começaram na década de 20. Uma das primeiras foi uma que ocorreu em 1925 em Londres, onde os donos de cachorros, junto com seus cachorrinhos, lutavam pelos direitos de cachorros de rua que acabavam sendo vítimas de laboratórios que eram totalmente antiéticos. E nos anos 60 houve um grande progresso em relação ao direito dos animais, e nos últimos anos tem sido melhor as condições dos direitos dos animais, avançou muito nos últimos anos, nos últimos 20 anos. E um outro fator, uma das coisas que prova isso, é que, por exemplo, o Conselho
Conselho de Medicina Veterinária, ele proíbe completamente cirurgias que são desnecessárias ou estéticas, como, por exemplo, o corte da cauda, de orelhas, a eliminação das cordas vocais, em caso dos cachorros, e arrancar as garras dos felinos, que é uma lei vigente dos veterinários que pode fazer, que caso o veterinário faça essas práticas horrendas, ele perde a licença, o que é um grande avanço, né? Realmente um grande avanço. A arte imita a vida. Esta é uma expressão que nós já ouvimos várias e várias vezes, soa até um pouco clichê, mas é uma expressão procedente. A arte realmente imita a vida. E não necessariamente a arte precisa ser arte refinada para imitar a vida. Até porque quem faz arte são os humanos, somos nós, né? E nossa referência é a vida em si. Aquilo que é belo, mas também aquilo que é grotesco, aquilo que é bárbaro na vida. E no caso de filmes de ataques animais, o lado grotesco, daquilo que poderia ser evitado, daquilo que aponta para a crueldade e não apenas circunstâncias naturais da cadeia alimentar, também aparecem, né? É o que nós vemos em um filme como esse aqui. Um filme completamente sem recursos para ser feito, muito simples. É um clássico cult, mas é um filme simplório, né? Não deixa de ser. Os fãs de Alligator o adoram, mas é um filme muito simples. Mas o fato de ser simples não quer dizer, como eu coloquei anteriormente, que ele não tenha algo a dizer. Ele é uma forma de arte. Não é uma forma de arte refinada, mas ainda é arte. E arte comunica a vida. Comunica o que é bárbaro na mesma. Nem sempre a arte é capaz de refletir a realidade. Nem sempre a arte é capaz de educar. Mas ela pode servir como um caminho para isso. Para um caminho reflexivo, educativo, formativo, né? Um ponto de partida para que nós pensemos essas coisas. Um filme como esse, um filme supostamente para aterrorizar, atemorizar, chocar, também pode conter tais elementos, mesmo que ele não faça um debate tão profundo deles. É claro que aqui nós vemos o roteiro apontar o dedo para as feridas. Ele faz isso. Não com um refino que às vezes cinéfilos mais exigentes podem desejar, mas pelo menos há um caminho. Há muitos filmes que sequer fazem isso. Então, novamente reforçando o que eu disse no princípio deste podcast, Alligator, por mais que seja um filme muito simplório, por mais que seja um filme B, ele é corajoso. Ele bate de frente com certas questões, com certos costumes, com certas abominações. Por mais que seja um filme horrível e que também vai apresentar abominações, cenas complicadas, né, desconfortantes para pessoas mais sensíveis. É horror. Mas isso não quer dizer que este filme seja apenas um horror para glorificar uma grande besta destroçando os seres humanos. Ele faz mais do que isso. Na maneira de procurar uma justificativa para a existência desse animal impossível, né, e portanto fictício, ele também aponta para coisas muito possíveis e abomináveis que geram outros tipos de abominação. Não exatamente um Ramon, mas outros tipos de abominação. E é basicamente por isso que um filme como esse não pode ser assim tão descartável, tão menosprezado, apenas por ser um filme de baixo orçamento. Apenas por ser um filme, né, que explora uma trend, ou é de alguma forma sensacionalista. Mesmo um filme dessa natureza pode apresentar qualidades.
Sim, a arte é muito importante para a conscientização e sensibilização das pessoas. Na faculdade de biologia, nós utilizamos de pequenos teatros e pequenos curtas para ajudar que os alunos compreendam o que está se passando, a mensagem. Ela é muito importante na educação ambiental, extremamente importante. Em relação a tudo que os animais passaram, tudo que os animais passaram ao longo da história na nossa mão é digno assim, de um filme de terror horrendo, que mesmo aqueles que não são muito sensíveis, eles ficariam chocados, sensibilizados. Seria um filme realmente grotesco, tudo que os seres humanos já fizeram para os animais. É uma coisa para se pensar. Não, animais como o Ramon não são possíveis, mas tudo que os animais sofrem é realmente muito brutal. Muito bem. Foram esses então os pontos que mais chamaram a atenção da Nina, que ela nos trouxe com a ótica das ciências biológicas, elementos que foram dados, foram subsídios que o filme Alligator tornou possível de serem contemplados, movimentados e pensados um pouquinho mais a fundo, o que é sempre bastante divertido de fazer e que eu adoro fazer aqui neste segmento, o Clube do Corvo. Espero poder fazer muito mais vezes e também espero que os ouvintes tenham apreciado da mesma forma que apreciaram os episódios anteriores. Um abraço a todos, obrigado por terem chegado até aqui, por terem nos ouvido e saudações corvides.